O Brasil agora tá em completa evidência depois do presidente Lula ter apontado pra cara de todos os países ricos e falado assim: agora vocês que vão pagar pelo que vocês fizeram com a gente. Pra quem não me conhece, oi, eu sou Martina Giovanetti, eu sou estudante de Relações Internacionais. E assim, na minha humilde opinião, ontem o presidente Lula deu um dos discursos mais icônicos da história política dele. Primeiramente, vamos olhar pra essa semana. Ele foi pra Itália, visitou a primeira-ministra de extrema-direita deles, conversou com o Papa, no Vaticano, né, no caso como líder de Estado, almoçou com Emmanuel Macron, que é o presidente da França. E ontem ele ainda se encontrou com os presidentes da África do Sul e de Cuba. E aí, pra finalizar o dia com chave de ouro, ele foi convidado pelo Coldplay. Sim, gente, foi o Coldplay que convidou o Lula a fazer um discurso aos pés da Torre Eiffel, com milhares de franceses assistindo e tradução simultânea. Na real, o mundo inteiro estava assistindo isso. E esse era um evento chamado Power Our Planet, Dê Poder ao Nosso Planeta, que era basicamente para discutir questões ambientais, que é uma pauta muito grande do Coldplay, né? Faz sentido eles terem convidado o cara. Porque eles moraram no Brasil, né, nos últimos meses. E o Lula simplesmente, em solo francês, virou e falou assim, é o seguinte, quem tem os recursos naturais? A gente, América Latina, África. Mas foi a gente que explorou isso? Foi a gente que desmatou? Foi a gente que explorou o planeta, poluiu o planeta? Não! Quem fez isso foram as nações ricas. Foram os ricos que fizeram isso. E agora são os ricos que têm que resolver essa parada. São eles que têm que dar dinheiro pra gente resolver. Existe uma dívida histórica de países ricos e países pobres com relação a essa exploração. E os dois exemplos que eu dei do continente latino-americano e do continente africano são exemplos de países que foram colonizados e explorados por séculos, por países ricos. E isso não acaba na época colonial. A gente tem os Estados Unidos hoje explorando esses países. Tem países da Europa hoje explorando esses países. E o Lula simplesmente virou e falou, agora vocês arcam com essa responsabilidade. O Lula é necessariamente o paladino no meio ambiente? Não, né, gente? Porque ele apoiou muito o agronegócio durante os 2 primeiros governos dele, tá? Não a nível Bolsonaro, mas também ele não é santo. A questão é, vocês entendem a força, o poder, a presença política de você virar e dar esse discurso na França, em Paris, sabe? Tipo assim, num evento que tá o mundo inteiro assistindo, como representante de um dos países que foi alvo dessa exploração? É forte, deixa o Brasil em evidência, traz a discussão pra boca dos líderes de Estado. E eu não tô falando isso da minha cabeça, você lembra uma quantidade de líderes de Estado que ele se encontrou só essa semana que eu citei no início do vídeo? Eu, como estudante de Relações Internacionais, honestamente, eu tô impressionada. A gente tem que criticar o que foi feito errado? Tem, com certeza. Mas esse tipo de atitude é muito significativo. Vocês ficam assim, não, mas esses países ricos vão ficar bravos com a gente. Nada disso, gente. A única coisa que tá acontecendo é que o Brasil ele tá se colocando numa posição de liderança desse movimento. Um movimento que já tava acontecendo. Mas agora a gente tá em destaque. Se você gosta de conteúdo de relações internacionais, me segue aqui na Rede Vizinho.